Fala galera! Hoje vou explicar para vocês como configurar este aparelhinho aqui, ó, um termostato. Eu chamo ele de termostato acabado ou com acabamento, né, que tem um acabamento em volta aqui, ó. Tá vendo? Tem umas travas aqui, então você pode furar um painel e encaixar ele, que ele já vem com um acabamento, tá? Porque o outro modelo dele, aquele verde, o W1209, ele não tem moldura, tá? Então aí você precisa fazer uma caixinha, então por isso que esse daqui eu chamo de termostato acabado. Bom, vamos lá então. Primeiro vamos efetuar a ligação dele, tá? Ele é alimentado com 12 volts corrente contínua. Vocês podem ver aqui, ó, no borne, que tem a indicação aqui do lado esquerdo, que é o positivo, aqui é o negativo, e aqui são os contatos do relé, tá? Então, ele é alimentado com 12 volts com corrente contínua, tá? Ou seja, que tem polaridade. Não pode ser 12 volts corrente alternada. E o relé aqui atrás, dependendo da configuração, ele fecha o contato ou mantém o contato fechado e depois de determinada temperatura ele abre o contato, tá? Mas isso eu vou explicar para vocês. Também tem um bip aqui e o bulbo, que é o sensor, tá certo? Que é por aqui que ele mede a temperatura. Então agora eu vou ligar ele no 12 volts. Então perceba como ele inicia. Tá, então ele já ao ligar ele mostra a temperatura que está aqui no bulbo, tá? Então se eu segurar aqui, ó, ele vai aquecer e vai mostrar aí no display, tá? Então a parte superior aqui, em vermelho, é a temperatura que ele está lendo aqui do sensor. Na parte inferior, aqui em azul, é a temperatura que foi pré-determinada, que foi configurada para ele fazer uma determinada tarefa, que eu vou explicar mais adiante. Ele tem dois botões, tá? Esse primeiro aqui, deixa eu ver se vocês conseguem enxergar aí, é o set. E o de baixo, ao pressionar uma vez, ele muda o display para Fahrenheit ou Celsius. No caso, ele está em Celsius. Se eu pressionar uma vez, ele muda para unidade de medida Fahrenheit. Pressionando novamente, ele muda para Celsius. Uma outra particularidade desse botão de troca de unidade de medida de temperatura é desligar e ligar o termostato. Então, se eu segurar pressionado aqui, ele desliga, pressionando novamente, ele liga. O botão 7, se você pressionar apenas uma vez, ele vai entrar na configuração do display aqui inferior, tá? Se você não pressionar novamente o 7 e nem aqui o botão de troca de temperatura, ele sai do modo de configuração. Então eu vou pressionar aqui. Se eu pressionar o de cima, ele aumenta e o de baixo diminui. Tá ok? Depois eu vou explicar melhor para que serve esta indicação em azul. Tá? Por enquanto só estou explicando como funcionam os botões. Se você pressionar aqui o 7 por alguns segundos, ele vai entrar na configuração das opções.
Então aqui nós vamos navegar pelas opções. Tá? P0, Program 1, Program 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então tem aí 8 programações que eu vou explicar cada uma delas. Ok? Então, se você pressionar apenas uma vez, ele vai navegando pelas programações. Para você entrar numa determinada programação, você tem que segurar os dois apertados. Tá? Então vamos entrar aqui nessa 0. Tá? Então aí ele entrou na programação. E aqui eu consigo alternar. Tá? Novamente. Se eu segurar os dois apertados, ele volta a navegar pelas programações. Se você deixar por um tempo, ele volta para o principal. Então vamos entrar aqui na opção, na programação 0. Então vamos aqui trocar entre H e C. O que faz esta programação? Ela é utilizada para comutar entre C, que é o cooling, resfriamento, ou heating, que é aquecimento. Basicamente, ele troca o estado do relé. Tá? Se ele está com o contato normalmente aberto, efetuando a troca, ele inverte, deixando o contato normalmente fechado, e vice-versa. Então vamos lá. Perceba que vai ligar um LED aqui, indicando que ele está no outro modo. Tá? Então aqui ele está no modo de resfriamento. Opa, saiu. Tem que ser rápido, senão ele sai do menu. Olha lá, ele passou para aquecimento. O LED fica aceso. E não sei se vocês perceberam o tique do relé. Vou fazer novamente. Tá ok? Então esta é a programação 0. Então agora eu vou explicar para vocês a programação 1. Eu já peguei um gelo aqui para fazer o teste para mostrar para vocês. Então vamos lá, vamos entrar aqui na programação 1. Então observe que na programação 1 eu tenho aqui, eu mudei, ó, saiu do menu. Tem que ser rápido, não pode demorar. Desculpa, é no 1. Aqui. Então aqui ele tem uma variação de 0,1 a 30 graus. Então o que seria essa função P1? Ele é a diferença de temperatura para acionar o relé. Então no caso aqui, como exemplo, está configurado para acionar com 25 graus. Porém, aqui, peraí, tem que apertar os dois juntos para entrar no menu. Vamos deixar com uma diferença de 1 grau, tá? Então, quando chegar na temperatura que eu configurei, que é de 25 graus, ele só vai acionar o relé 1 grau, no caso aqui, como está em aquecimento, 1 grau além dessa temperatura que eu deixei configurado aqui. Então vamos lá. Observe que quando chegar nos 25 graus ele não vai ligar, não vai fechar o relé.
Olha lá, não fechou o relé. Só quando eu tiver 26. Esquentar mais um pouco aqui. Olha lá, fechou. Tá, agora eu vou resfriar. Tá certo? Então seria uma range, né, para ele não ficar ligando e desligando. Então você pode configurar por ali, tá? Então agora eu vou explicar para vocês a programação 2 e 3. Tá? Vou explicar junto porque uma é parecida com a outra. A 2, ela define o limite máximo que você pode configurar. E a 3, o limite mínimo. Então, o que seria isso? Vamos supor que você colocou isso aqui num equipamento, vendeu para o seu cliente, mas ele não pode mudar aqui, você trava ele numa faixa. Então ele não pode mudar, por exemplo, de 40 graus e nem de 10 graus. Tá? Então você deixa pré-configurado aqui, o máximo para 40, que é o 2, tá? Eu já até tinha colocado aqui 40, mas por padrão ele vem com 110, tá? O máximo é 110. Então se eu aumentar aqui a configuração, ela não vai passar de 40 graus. Tá? Então, ó, seu cliente não vai conseguir colocar mais de 40. Tá? E a mesma coisa é válido para o mínimo. Então vamos entrar lá e vamos definir o mínimo para 10 graus. Que é o programação 3. Tá? Então vamos colocar aqui. $10, tá certo? Então ele não vai conseguir diminuir mais a programação menos que 10 graus. Então você travou ele entre 10 e 40. Ok? Ó, não consegue mais, tá? Então a função P2 e P3 significa travar o display entre mínimo e máximo. O P4 é uma correção de temperatura ou calibração, tá? Então se você verificar que a temperatura não está batendo com a medida, com a real, você pode ajustar, calibrar ele. Então você define na opção P4. Por default, ele vem com 0 graus, tá? Então vamos mudar aí para 1 grau. Então agora tá, ó, 24,6, quase 25. Então por 1 grau aqui. Tá certo? Então estava 24,6, agora 25,6. Tá? Então eu aumentei em 1 grau. E a faixa vai de menos 15 a mais 15. Então tem uma boa faixa para calibração. Tá? Então vamos deixar aqui, vamos voltar para a configuração padrão que é 0. Tá? Então se você quiser diminuir também a temperatura, se você estiver marcando mais, você pode até menos 15, tá certo? Então agora eu vou falar sobre a programação 5. Essa programação é para dar um delay para acionar o relé, tá? Então muito cuidado com esta programação, porque às vezes a pessoa vai mexendo na configuração, não sabe o que está fazendo, aí coloca um minuto, porque é em minutos, coloca ali 1, 2 minutos, aí o
o relé não atraca e a pessoa fala que está com defeito, mas não é, que a pessoa não sabe o que está fazendo e configura errado. Então, vamos supor que atingiu a temperatura configurada, só que você quer que acione só depois de 1 minuto. Tá? Então, a gente vai utilizar aqui a função 5. Por default, ela é 0 minutos. Tá? Então, você pode configurar até 10 minutos. Tá ok? Sair de novo da programação aqui. Então eu vou colocar 1 minuto só, senão fica muito tempo para o exemplo, tá? Então tá aqui, 1 minuto. Espera aí. Tem que apertar os dois juntos para confirmar. Então lembra que a gente configurou a diferença de temperatura de 1 grau, tá? Então, aqui já está até 1 grau. Então vamos esfriar um pouco aqui. Então, quando ele chegar nos 26 graus, teoricamente era para fechar o relé. Só que ele não fechou porque foi colocado na função 5, que é um delay de 1 minuto. Então, ele só vai fechar o relé depois de 1 minuto. Tá certo? Eu vou deixar aqui 1 minuto rodando para mostrar para vocês. Se vocês quiserem adiantar o vídeo, mas 1 minuto é pouco, dá para esperar. Então, enquanto a temperatura estiver acima da configurada, incluindo aquela configuração da diferença da P1, né, que é 1 grau, então aqui está mais de 26. Então ele vai contar o tempo. Quando der aí 1 minuto, se tiver acima, ele fecha. Olha lá, deu 1 minuto. Tá ok? Então se você colocar 2, 3, ele vai respeitar esse tempo. Tá? Então é isso aí. A função P6 é um alarme para uma determinada temperatura. Então ele pode ser configurado de -50 até 100 graus, tá? O seu padrão, o default, é desligado. Só cuidado com esta opção também, que uma vez configurado, depois para desligar, ele só vai desligar o bip se abaixar a temperatura ou se entrar no menu. Então, se você deixa no cliente mal configurado e acionar o bip e o cliente não souber desligar, então vai ocasionar um incômodo aí. Então, cuidado com esta função. Então, vamos lá, vamos configurá-la. Então, é a função 6. Por default, ela vem desligado. Então, aqui nós vamos apertar 2 vezes. Ó, aqui vamos acionar 2 vezes. Agora a gente define a temperatura. Então eu deixei meu ferro de solda ligado ali. Vamos colocar aqui 50 graus, vai. Certo? 50 graus. Então tá 1, então tá ativo. Então a temperatura agora é 24 graus. Então se por algum motivo começar a esquentar muito e alcançar a temperatura configurada, ele vai acionar o bip, que é o alarme de alta temperatura. Certo? Então aqui que eu falei, se tá no cliente, está mal configurado, ele vai ter que esperar baixar essa temperatura. Então eu vou baixar aqui. Tá, ela baixou. Ou então ele tem que entrar no menu. Então vamos lá acionar novamente. Vou mostrar como que... Aí tem que entrar no menu. Então se o cliente sabe fazer isso daí, tudo bem. Senão ele vai ficar perdido aqui nas opções, vai desconfigurar.
Então aqui é só colocar em off já. Peraí que eu apertei 2 vezes. Aqui, off. Aí ele já desativa. Tá certo? Então essa é a função 6. A função 7 é para trocar a unidade de medida de temperatura de Fahrenheit para Celsius, ou vice-versa. Lembra que eu comentei que se segurar pressionado aqui ele troca? Perdão, aqui ele desligou, né? Tem que apertar uma vez só. Aqui, ó. Apertou uma vez ele troca, certo? Só que se você trocar e desligar a alimentação e ligar de novo, ele vai voltar para o padrão que é o Celsius, tá? Agora, se você quer Fahrenheit e que quando alimente o termostato ele comece nessa unidade de medida, então você tem que usar a opção 7. Tá vendo? Ó? Ele tá como padrão o Celsius. Então vamos mudar aqui para Fahrenheit. Então agora eu vou fazer o seguinte. Olha, está Fahrenheit. Então eu vou mudar aqui para Celsius, tá? Porque às vezes eu quero ver só quanto está essa temperatura nesse momento. Depois eu já volto, tá? Então se eu desligar aqui a alimentação, alimentar novamente, ele veio com aquela função que eu deixei programado por último, tá? Então se aqui está Fahrenheit e eu desligar e ligar novamente, ele mantém Fahrenheit, tá ok? Então vamos voltar aqui para Celsius. Então essa é a função 7. A função 8 é um reset de fábrica, tá? Então se você quiser voltar às opções de fábrica, você entra aqui e coloca ON. Então percebeu que ele zerou e voltou às funções de fábrica. Certo? Olha lá. Aqui é C, 2 graus, a gente tinha colocado 1, 110, menos 5, a gente tinha colocado 0. Tá certo? Então essas são as funções deste termostato. Alguma outra particularidade que ele tem é quando ocorre algum problema aqui no sensor. Então vamos supor que danificou o sensor, cortou o fio aqui ou desconectou. Então ele vai colocar L de low, né, e vai tocar o bip, o alarme. A mesma coisa, se houver uma temperatura excedente, aí ele vai acionar o bip e aparecer HHH de high. Tá certo? Agora a configuração aqui de um dispositivo, você faz em série com esses contatos do relé. Tá certo? Eu peguei aqui um cooler, uma ventoinha, para mostrar para vocês como efetuar essa ligação em série. Ela é 12 volts, então o que eu fiz aqui? Eu peguei uma alimentação de 12 volts e coloquei aqui, e o positivo, na verdade ele está com o cabinho vermelho aqui, mas tem uma emenda aqui, tá? Tem uma emenda para o branco que entra aqui. Tá? Então se eu fechar esses dois contatos aqui, ele vai ligar a ventoinha, ó. Tá? É como se fosse um interruptor. Tá ok? Então o negativo da ventoinha está direto na fonte e o positivo da ventoinha está aqui e o positivo da fonte está aqui. Eu poderia ter feito um jumper aqui também, tá? Pegando do positivo aqui, dá na mesma. Se for a mesma tensão,
não tem problema. Eu só fiz isso para ficar mais fácil de fazer a ligação aqui, tá? Então aqui eu configurei aquela nossa diferença de temperatura, o P1 em 1 grau, tá? E aqui está configurado em 26. Então com 27 ele vai ligar a ventoinha, tá? Então vamos esquentar aqui, esquentar na mão mesmo. Olha lá, com 27 ele fechou o contato do relé que ligou aqui a ventoinha. Tá ok? Então agora vamos colocar aqui no gelo para baixar a temperatura. Tá certo? Agora, suponhamos que você queira ligar um equipamento com uma corrente maior. Esse relé, ele é para 20 amperes, mas eu sempre recomendo utilizar no máximo 10 amperes. Tá? É um relé pequeno e eu tenho quase certeza que ele não suporta 20 amperes por muito tempo. Então no máximo 10 amperes. Mas se você tem uma carga maior ou com uma corrente de pico, né, na partida de um motor, é obrigatório utilizar contator. Então no caso ele ligaria um contator e o contator por sua vez ligaria uma bomba, um motor, tá? Um motor de uma geladeira, tá certo? Então sempre recomendo utilizar contator quando for ligar um motor ou algum equipamento que a corrente seja maior que 10 amperes. Tá certo então, pessoal? Então está explicado as funções desse termostato acabado. Até mais!